Em 1885, a França, Grã-Bretanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, Áustria-Hungria, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Noruega, Turquia e Estados Unidos assinaram a ata da Conferência de Berlim. O objetivo era assegurar as vantagens de livre navegação e o livre comércio sobre os principais rios africanos que desaguavam no Atlântico, e delimitar novos territórios africanos para cada país. No entanto, é necessário entender que os povos africanos não aceitaram de forma passiva, uma vez que a divisão de territórios não respeitou as diferenças étnicas dos milhares de povos que habitavam ali. Assim, vários conflitos entre tribos foram criados, acarretando guerras e disputas que se perpetuam até hoje. Os conflitos que estão mais fortes durante a década de 2010 estão na região do Chifre da África. O primeiro grande conflito se localiza no Sudão. A independência do Sudão do Sul, em 2011, reduziu drasticamente o tamanho do Sudão. O conflito acontece entre dois povos muito fortes no país: Dinka, representado por 15% dos sudaneses e pelo seu presidente, e os Nuer, representados por 10% da população e o vice-presidente. Com isso, o país foi dividido em dois: Sudão e Sudão do Sul. E mesmo com a tentativa de reconciliação de acordos de paz assinados durante a década, o conflito se manteve. Assim, os sudaneses passaram a viver em instabilidade, tanto econômica quanto social. Os meses que seguiram a independência do Sul foram desestabilizadores. A economia despencou com a perda da receita de petróleo. A inflação subiu e o conflito ressurgiu ao longo da nova fronteira. Com o preço dos alimentos subindo, as famílias em todo o país lutaram por alimento. Mais de 1 milhão tiveram suas vidas destruídas pelo conflito nas fronteiras. As necessidades aumentaram, mas o orçamento estatal diminuiu e o que era feito com pouco dinheiro teve que passar a ser feito com menos ainda. Agora falaremos dos conflitos na Etiópia. A Etiópia é formada por uma multiplicidade de etnias, com histórias, culturas, hábitos de vida e atividades econômicas ricas e muito diferenciadas. O país é uma das poucas repúblicas étnicas em todo o mundo. A sua Constituição, em 1995, garante o total direito de cada um dos grupos étnicos existentes ao respeito pelos seus modos particulares de vida, mas o ambiente que se vive é de tensão, e esta é cada mês mais evidente. Conflitos entre o governo e grupos étnicos desde meados de 2015 estão a pôr em risco a garantia dos direitos civis desses grupos étnicos. O tom dos conflitos agravou-se no final de março de 2016, quando o líder do grupo Konsu foi preso pela polícia etíope por corrupção e má administração. Com sua estrutura rígida, a Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, o partido no poder, é cada vez mais criticada por organizações internacionais de direitos humanos, por restringir os direitos civis ao povo. Além de questões relacionadas com a liberdade de expressão, os recentes episódios de conflitos entre o partido e os grupos étnicos alimentam as críticas por parte dos observadores internacionais. Um dos principais episódios de conflito aconteceu no final de 2015, quando membros do grupo Oromo protestaram contra a expansão da capital, que avançava para o seu território. O projeto de expansão, elaborado pelo governo, não terá completado adequadamente as reivindicações do grupo e, além disso, o executivo concedeu apenas indenizações parciais aos afetados. O projeto acabou por ser suspenso, devido aos problemas que causou e às controvérsias que ele fazia parte, mas calcula-se que 266 oromos foram mortos em conflitos diretos com a polícia. E por fim, o último conflito está situado na Somália. O governo da Somália é interino, liderado pelo presidente Abdullahi Yusuf, tido como fraco e cada vez mais incompetente para lidar com as milícias da União das Cortes Islâmicas.
O ministro da Defesa teve que fugir com suas tropas quando a União das Cortes Islâmicas avançou sobre o porto de Kismayo, até então controlado pelo governo. O Conselho de Segurança da ONU aprovou planos de enviar uma força de paz africana para apoiar o governo, mas o apoio mais efetivo consiste do governo provindo da Etiópia, que iniciou uma incursão militar direta na Somália contra os alvos da milícia islâmica. A União das Cortes Islâmicas, rede de 11 tribunas islâmicas, objetiva restaurar e impor a Sharia, lei islâmica, e, por fim, a impunidade e a criminalidade na região. Moradores locais dizem que a atividade criminosa foi reduzida na cidade graças às milícias, mas há temores de que o objetivo real das milícias seria de transformar a Somália num Estado islâmico. A guerra na Somália se intensificou com o envolvimento de forças militares etíopes no conflito entre o governo interino somálio e a milícia islâmica que controla boa parte do país. Forças etíopes bombardearam posições da União das Cortes Islâmicas na capital, fortalecendo os combates e piorando ainda mais a precária situação dos milhares de refugiados deixados pelo conflito.